O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos e gastou tudo que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou na casa. Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho nos mostra Jesus realizando 2 milagres, ressuscitando um morto, no caso uma criança, e ressuscitando uma pessoa que estava morta de modo parcial, que vivia, mas não vivia plenamente, uma mulher que tinha uma doença de fluxo de sangue durante 12 anos. E é sobre este episódio que eu gostaria de meditar com você a palavra de Deus.
Essa mulher que sofria essa doença de fluxo de sangue, perdendo vida, porque o sangue é a vida, sobretudo nas Santas Escrituras, ela pensava consigo mesma: eu já estou morrendo, então eu tenho que utilizar a minha última chance. Qual seria a sua última chance? Tocar em Jesus que estava passando. Mas só que nós temos que entender o contexto. Essa mulher é considerada impura, e quem ela tocasse também se tornaria impuro. Então ela tinha esse peso nas suas costas. Não era somente a doença física, mas essa doença espiritual, essa acusação que ela sofria, ou seja, ela era excluída completamente da sociedade, do seu povo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, e diz muito bem o texto, é como se a palavra, o anúncio, a boa notícia batesse nos seus tímpanos, o seu coração se encheu de esperança, de vida. Aqui nós já podemos perceber a importância de escutar a palavra de Jesus. Essa mulher não tinha mais esperança, mas quando ela escutou falar de Jesus, ela disse para ela mesma: agora é minha última chance, eu vou tocar em Jesus. Mesmo que eu seja apedrejada, mesmo que eu seja condenada, porque ela não tinha esse direito segundo a lei de tocar em ninguém, mas para ela mesma ela se dizia: eu já não vivo mais, eu tenho poucos dias de vida, e para a sociedade eu já sou considerado uma pessoa morta. E quando Jesus passou, ela atravessou aquela multidão, e com toda a fé do seu coração ela toca nas roupas de Jesus, nas vestes de Jesus. Ela toca naquele que é a fonte da cura. Ela toca no Deus vivo que se movimenta no meio do seu povo. E naquele momento ela é curada. É interessante que Jesus, ele percebe que dele sai uma força, porque alguém tocou nele com fé, com toda a confiança. Ele pergunta: quem me tocou? É aqui que eu gostaria de mostrar bem a diferença de tocar em Jesus e esbarrar em Jesus. Tanto é que os discípulos falaram: muita gente está aqui, te comprimindo, te empurrando, e tu perguntas: quem me tocou? Sim, existe uma diferença entre tocar em Jesus e esbarrar em Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, aquela multidão estava apenas esbarrando em Jesus, tocando de modo superficial naquele que tem o poder de transformar todas as coisas, de salvar, de curar, de libertar, de perdoar. Então esses daí não receberam a graça, mas essa mulher que se aproxima de Jesus com fé, ela foi curada. E aquilo que estava ali matando, a perda de sangue, foi estancada imediatamente. Ela começou a viver novamente. E que alegria para essa mulher de voltar à vida e ver que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. E nós podemos aprender muita coisa com essa mulher, como nós devemos tocar em Jesus. Ah, padre, essa mulher tocou em Jesus, ela teve essa graça, ela nasceu há 2000 anos atrás, e como eu posso tocar em Jesus? Sim, nós podemos tocar em Jesus. Jesus deixou a sua presença na igreja, os sacramentos, de modo todo especial, a Eucaristia. Mas muitas das vezes, em vez de tocar em Jesus, nós esbarramos em Jesus. Ou seja, em vez de se aproximar de Jesus com a fé desta mulher, dizendo: Jesus, cura-me, salva-me, transforma-me, eu esbarro em Jesus. Ou seja, eu faço aquela oração superficial, entro numa igreja, aquela oração
que é numa correria porque parece que eu quero me livrar de Deus. Eu rezo o mais rápido possível porque eu quero cumprir o meu dever religioso. E claro que isso não é abertura para Deus, mas quando eu toco em Jesus de modo profundo e com toda a minha fé, eu estou dilatando, eu estou me abrindo, meu coração recebe a graça que Ele preparou para mim. Por isso, mais do que essa mulher, nós não apenas temos a graça de tocar em Jesus, nós temos a graça de receber Jesus, comer da sua carne, beber do seu próprio sangue, pois Ele está vivo e ressuscitado. Ele pode sim estancar a nossa hemorragia, tudo aquilo que está nos matando, nos destruindo, talvez uma depressão, uma angústia, um vício. Mas aqui, querido irmão, querida irmã, só Deus conhece profundamente a hemorragia espiritual que você está vivendo. Mas eu sei quem pode lhe curar, lhe salvar. É Jesus. Mas para isso, existe uma condição para a cura. E Jesus fala para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua doença. Ou seja, a condição é a fé. Nós temos o Deus vivo no nosso meio, mas só se nós não tivermos fé, nós estaremos esbarrando em Jesus e sairemos do mesmo jeito, doentes, enfermos, prostrados, sem nenhuma transformação. Eu vi Jesus, eu rezei, mas nada se realizou porque não teve fé. Eu não estou falando aqui que aquela oração rápida que nós fazemos não tem nenhuma importância. Tem sim uma importância, mas apenas uma manutenção religiosa. Não existe transformação radical, não existe manifestação do mover do Espírito Santo. Mas se eu faço esse encontro com Jesus, como essa mulher fez, tocando verdadeiramente de todo o seu coração, com toda a sua confiança, com certeza eu serei salvo, curado, liberto por Jesus Cristo, e entrarei ainda mais no processo de conversão, de transformação, e nós iremos ter essa graça de receber Jesus na Eucaristia. Que bênção! Mais do que tocar, nós iremos nos alimentar dele. Ele terá o poder de nos arrancar da morte, nos dando vida. E depois o Evangelho continua, ele ressuscita a filha de Jairo, mostrando assim que ele é a fonte da vida, que ele é o Deus vivo, presente no nosso meio. Agora apresente a Jesus toda a sua hemorragia espiritual que está tirando a sua vida, lhe matando, lhe destruindo cada vez mais, mas peça no fundo do seu coração a graça de depois se aproximar dele com fé para ser salvo, curado e liberto.